Uma mulher sem abrigo ouviu tiros e uma criança ir gritar. Sem pensar, ela atirou-se na frente do filho do chefe da máfia, levando 4 tiros que eram destinados a ele. Ela pensou que salvá-lo custaria a sua vida. Ela não sabia que isso lhe daria uma nova vida. O balde era mais pesado do que parecia. Sybil Clark agarrou a alça enferrujada com as 2 mãos, os dedos dormentes devido ao frio de fevereiro, enquanto o arrastava pelo pavimento rachado. 3 dias de chuva transformaram o seu trailer num pesadelo cheio de infiltrações. E agora ela estava despejando o 4º balde da noite no bueiro perto da fábrica de processamento de peixe abandonada. Ela morava nas docas do Brooklyn há 8 meses. Tempo suficiente para saber quais contentores tinham aberturas pelas quais ela podia passar quando o vento ficava forte. Tempo suficiente para reconhecer o som de diferentes motores. Caminhões de entrega ao amanhecer. Carros de patrulha depois da meia-noite. O ocasional proprietário de iate a cambalear de volta da cena festiva de Manhattan, mas o SUV preto que passou a toda a velocidade na esquina às 23h47 era diferente. Sable congelou, com o balde ainda na mão, enquanto o veículo derrapava até parar a 10 metros de distância. A porta traseira se abriu antes que as rodas parassem de girar. Um homem saiu, alto, de ombros largos, movendo-se com um tipo de determinação que fazia tudo ao seu redor parecer lento. Mesmo na escuridão, Sable podia ver as linhas sob medida do seu casaco, o brilho dos sapatos caros agora espirrando nas poças. Moavite! Ele gritou para dentro do veículo. Uma pequena figura caiu para fora. Um menino, talvez com 10 anos de idade. Casaco fino e encharcado. O homem, seu pai, percebeu Sable, agarrou o ombro da criança e empurrou-a para o lado mais distante do banco traseiro. Foi então que Sable viu o terror no rosto do menino. Ela deveria ter se virado. Deveria ter largado o balde e desaparecido nas sombras entre os contentores, como havia aprendido a fazer. Em 8 meses nas ruas, a primeira regra a mantivera viva. Não se envolva. Os olhos do menino encontraram os dela por apenas 1 segundo. Um olhar suplicante e perdido. Então a noite explodiu. Faróis brilharam na direção oposta. Outro veículo. Não. 2 deles derrapando para formar um bloqueio. Portas se abrindo. O som agudo e inconfundível de metal deslizando contra metal. Armas. Mateo Jew. O pai rugiu, tentando proteger o filho. Mas ele foi muito lento. Tudo foi muito lento. O corpo de Sable se moveu antes que seu cérebro pudesse acompanhar. O antigo treinamento, enterrado sob meses de fome e desespero, de repente ganhou foco com clareza cristalina. Ela já tinha sido paramédica. Sabia exatamente quanto tempo levava para uma bala percorrer 9 metros. Também sabia quanto tempo levava para morrer. Suas pernas correram pelo concreto molhado. O balde chocalhou atrás dela, esquecido. Os homens armados gritavam. Ela não conseguia ouvir palavras, apenas ruído. E o pai estava a procurar algo no casaco. E o menino gritava, e nada disso importava porque Sable já estava a mergulhar. Ela colidiu com a criança como um jogador de futebol americano, envolvendo os braços em torno do seu pequeno corpo e torcendo o corpo para absorver o impacto contra a moldura da porta do SUV. O grito do menino cessou quando o ar saiu dos seus pulmões. A primeira bala atingiu a sua omoplata esquerda. Parecia que alguém tinha batido com um taco de beisebol nas suas costas, uma força contundente enorme que se irradiava para fora em ondas de choque. Ela ouviu-se a ofegar, mas os seus braços apertaram o menino instintivamente. A segunda bala atingiu mais abaixo, logo acima da sua coluna. A terceira perfurou o seu ombro direito. A quarta, ela não sentiu onde acertou. Tudo ficou branco e distante ao mesmo tempo. Sable percebeu que estava a desmaiar, puxando o menino com ela, encostando a cabeça dele ao seu peito, da maneira que lhe ensinaram a proteger uma criança durante um acidente de carro. Ela percebeu mais tiros, agora muito mais altos, vindos de diferentes direções. Ela percebeu a respiração aterrorizada do menino contra a sua clavícula. Ela percebeu que ele ainda estava a respirar. Mateo, a voz do pai, desesperada e aguda. Passos a gritar, mãos a agarrá-la, a tentar afastá-la do rapaz. Não, Sable ouviu-se sussurrar. Verifique-o primeiro. Verifique o rapaz primeiro. Então alguém soltou os seus braços e o pavimento frio estava contra a sua bochecha,
E o mundo estava a inclinar-se para o lado de uma forma que significava que o choque estava a instalar-se. Ela já tinha visto isso centenas de vezes em outras pessoas. Engraçado como era diferente quando se sentia por dentro. O rosto do pai apareceu acima dela, iluminado pelos faróis do SUV. Por um momento, os olhos dele se encontraram e Sable viu algo que não esperava. Total incompreensão. Ele a encarava como se ela fosse um quebra-cabeça escrito numa língua que ele nunca tinha aprendido. Quem é você? Ele perguntou. Quem a enviou? Sable tentou responder, mas sua boca não funcionava direito. As bordas de sua visão estavam escurecendo, ficando embaçadas nos cantos como uma fotografia antiga. A última coisa que ela ouviu antes de tudo ficar escuro foi a voz do menino, fraca e quebrada. Papai, ela me salvou. A senhora me salvou. Depois, nada mais. Johnny Falcone matou seu primeiro homem aos 19 anos. Ele ordenou execuções, orquestrou traições e construiu um império sobre os ossos de todos os que foram estúpidos o suficiente para desafiá-lo. Em 30 anos à frente da família Falcone, ele aprendeu a não confiar em ninguém, questionar tudo e nunca, jamais mostrar fraqueza. Mas naquele momento, arrastando uma mulher sem abrigo inconsciente e o seu filho soluçante pela entrada lateral de um armazém à beira-mar, Johnny Feloni não fazia ideia do que diabos estava a acontecer. Feche tudo, gritou ele para Marco, seu chefe de segurança, que já estava a dar ordens ao telefone. Quero todos os pontos de acesso cobertos. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização. O armazém tinha sido convertido em um abrigo há 3 anos. Paredes reforçadas, suprimentos médicos, armas suficientes para começar uma pequena guerra. Johnny deitou Mateo num sofá de couro, depois voltou-se para a mulher que sangrava em seu caro tapete persa. Por causa dos buracos nas costas dela, por causa das balas destinadas a um filho. Ligue para o Castellano, Johnny ordenou. Diga-lhe que precisamos dele aqui há 5 minutos. O doutor Castellano era o cirurgião pessoal da família. Discreto e caro, mas mesmo enquanto Marco discava, a mente de Johnny estava a tentar entender a impossibilidade do que acabara de testemunhar. O ataque não foi aleatório. Os russos estavam a testá-lo há semanas. Pequenas provocações, disputas de fronteira, o tipo de provocação que indicava que estavam à procura de uma abertura. Usar Mateo para o atrair era exatamente o estilo deles. Brutal, eficaz. O que não fazia parte de nenhum manual que ele conhecesse era uma mulher sem abrigo a cometer suicídio com uma bala. O chefe Tommy, um dos seus guardas mais jovens, pairava perto da porta. O que fazemos com ela? Mantém-na viva, disse Johnny secamente. E descobre quem ela é. Achas que ela é russo? Perguntou Marco, pressionando uma gaze contra os ferimentos mais graves da mulher. Johnny olhou para ela. Na casa dos 30 anos, talvez. Rosto magro, do tipo que vem de refeições perdidas, não de ginásios. As suas roupas eram encamadas e incompatíveis. 2 jaquetas, uma com fita adesiva a segurar a manga. As suas botas estavam presas com atacadores enrolados nas solas. Nada nela indicava que fosse uma agente profissional. Os russos não contratam pessoas que parecem dormir em contentores do lixo, disse Johnny lentamente. Verifique-a mesmo assim. Enquanto Tommy e outro guarda revistavam, Johnny virou-se para o seu filho. Mateo estava sentado rígido no sofá, com as 2 mãos a segurar o casaco rasgado da mulher. De alguma forma, ele o tinha agarrado durante o caos. Os olhos escuros do menino eram enormes em seu rosto pálido, acompanhando cada movimento na sala. Mateo Johnny manteve a voz calma. Você está ferido? O menino balançou a cabeça. Use palavras. Não. Papai saiu quase num sussurro. Johnny se agachou na frente dele, ignorando o sangue, o dela, não o deles, que havia encharcado o seu próprio casaco. Escute-me. O que aconteceu esta noite não foi culpa sua. Você entende? As pessoas que fizeram isto estão mortas ou a fugir, mas vão pagar. O olhar de Mateo voltou-se para a mulher no chão. Ela saltou à minha frente. Eu sei, ela não nos conhecia, simplesmente saltou. Johnny não tinha resposta para isso. No seu mundo, todas as ações tinham um motivo. Todos os sacrifícios tinham um preço. As pessoas não se atiravam à frente de balas por estranhos. Eles certamente não faziam isso pelo filho de um homem que passou décadas a fazer inimigos. Chefe, Tommy ergueu algo pequeno. Encontrei isto na bota dela. Era um cartão laminado,
mas gasto nas bordas, parcialmente deslaminado devido a danos causados pela água. Johnny pegou nele, inclinando-o em direção à luz. Certificado de técnico de emergência médica do estado de Nova York. Nome: Sable Clark. Válido até 15 de abril de 2023, quase 2 anos expirada. A foto mostrava a mesma mulher, mas mais saudável, com o rosto mais cheio, olhos claros, cabelo penteado para trás, profissionalmente. Ela estava a sorrir. Uma paramédica, disse Marco, lendo por cima do ombro dele. Isso explica a coisa de saltar sobre as balas. Provavelmente apenas instinto. Mas Johnny estava preso na data de validade. 2 anos. O que aconteceu em 2 anos para levar alguém de Salvador certificada a viver numa caravana nas docas? A porta se abriu com um estrondo. O Dr. Castellano entrou apressado. A mala médica já estava aberta. Onde ele está? Onde está Mateo? Não ele, disse Johnny. Ela. Castellano piscou para a mulher no chão, depois para Johnny, depois de volta para a mulher. Ela não é da família. Ela levou 4 tiros pelo meu filho. Isso faz dela alguém importante. A voz de Johnny baixou para um tom que encerrava discussões. Salve-a. Enquanto o médico começava a trabalhar, o telemóvel de Johnny vibrou. Ele afastou-se, mantendo Mateo na sua visão periférica. Fale, disse ele ao telemóvel. Chefe, apanhamos 2 dos atiradores. Era S a ligar do local da emboscada. Ambos da equipa de Russo, os outros dispersaram-se, mas estamos a localizá-los. Quero todos mortos ao amanhecer, disse Johnny suavemente. E S, descubra se eles sabiam sobre a mulher. Se isto foi uma armadilha, chefe, S interrompeu. Há mais uma coisa. Vimos as imagens das câmaras de segurança do cais. Aquela mulher vive numa caravana perto do cais 7 há meses. Mantém-se isolada. Sem visitas, sem contactos, nada. Ela é uma desconhecida. Johnny olhou para Sable Clark, inconsciente e a sangrar no seu tapete, enquanto o seu cirurgião pessoal trabalhava freneticamente para mantê-la viva. Uma desconhecida. Uma ninguém que acabou de salvar a vida do seu filho sem hesitar, sem saber quem eles eram, sem qualquer esperança de recompensa. Atrás dele, a voz fraca de Mateo quebrou o silêncio. Ela vai ficar bem, certo, papá? Johnny Falcone construíra um império com base na certeza, no controlo, em conhecer todos os ângulos antes que qualquer outra pessoa visse o jogo. Pela primeira vez em 30 anos, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que dizer. 23 minutos. Era o tempo que o Dr. Castellano... O Dr. Castellano disse que Sable Clark tinha antes de sangrar até a morte, mesmo com o seu trabalho de emergência. O esconderijo no armazém tinha suprimentos, mas não uma sala de operações. O AMI open. Não o equipamento necessário para 4 extrações de balas e o tipo de dano interno que elas causavam. Ela precisa de um hospital, disse Castellano, com o suor a escorrer pela testa enquanto trabalhava. Um hospital de verdade. Eu diminuí o sangramento, mas não há hospitais. Johnny já estava em ação. Vamos levá-la para a clínica. Os olhos de Marco arregalaram-se. Chefe, a clínica é apenas para a família. Se os outros descobrirem... Não me lembro de ter pedido uma votação. O tom de Johnny poderia ter congelado vodka. Peguem o transporte blindado agora. 6 minutos depois, Sable Clark estava a ser colocada numa maca na parte de trás de um veículo que parecia uma ambulância de luxo por fora e um transporte militar por dentro. Vidros à prova de balas, painéis reforçados, equipamento médico suficiente para funcionar como um pequeno serviço de urgências. Johnny subiu atrás da maca. Mateo, fica com o Marco, começou ele, mas o seu filho já estava a passar por ele para entrar no veículo. Eu vou, Mateo. Ela salvou-me. A voz do rapaz falhou, e as lágrimas finalmente escorreram pelas suas bochechas. Ela não conhece ninguém. Ela não tem ninguém. Ela não pode ficar sozinha. Johnny abriu a boca, depois fechou-a. Nos 10 anos de vida do seu filho, ele ensinou-lhe o negócio da família mantendo uma distância cuidadosa. Veja tudo. Não confie em nada. Nunca deixe que as emoções obscureçam o seu julgamento. Mateo sempre fora tão calado, tão obediente, absorvendo lições como uma esponja. Esta era a primeira vez que o seu filho lhe desobedecera. Entre, disse Johnny finalmente. Senta-te e não toques em nada. O transporte arrancou. 2 veículos de escolta seguiam em formação ao seu redor.
A clínica ficava a 17 minutos de distância pelas ruas noturnas de Brooklyn. 17 minutos que Sable Clark talvez não tivesse. Castellano trabalhava sem parar, ajustando 4 linhas, monitorando os sinais vitais num pequeno ecrã. Os números não significavam nada para Johnny, mas ele conseguia ler bem a expressão da médica. Ela estava a morrer. Mateo sentou-se no banco em frente à maca, ainda segurando o casaco rasgado, os olhos fixos no rosto pálido de Sable. O rapaz não parava de tremer desde o tiroteio. Choque, provavelmente. Johnny já tinha visto isso antes em soldados, em vítimas, em qualquer pessoa que tivesse chegado muito perto da própria mortalidade. Ele deveria confortar o filho, dizer alguma coisa. Mas o quê? O transporte bateu num buraco. O equipamento chocalhou. Mateo inclinou-se para a frente instintivamente, estendendo a mãozinha para agarrar a grade da maca. Assento. Ainda assim, a voz de Johnny saiu mais aguda do que ele pretendia. Mateo recuou, mas não moveu a mão. Ela salvou-me, papá. Eu sei. Ela nem pensou nisso. Simplesmente correu. A voz do rapaz mal se ouvia por causa do barulho do motor. Por que ela faria isso? Johnny vinha se perguntando a mesma coisa nos últimos 20 minutos. No seu mundo, o heroísmo era uma transação. Você salvava alguém porque essa pessoa lhe devia um favor, porque você precisava de uma vantagem ou porque isso servia a uma estratégia maior. O altruísmo puro era um disparate de conto de fadas. O tipo de história que as pessoas contavam a si mesmas para dormir melhor à noite. Mas ele tinha visto o rosto de Sable Clark naqueles segundos antes das balas atingirem. Não havia cálculo nos olhos dela, apenas ação instintiva e crua. Algumas pessoas, disse Johnny lentamente, agem sem pensar. Tu sempre me dizes para pensar primeiro, mas ela não pensou. E ela salvou-me. Mateo olhou para cima, os seus olhos escuros tão parecidos com os da mãe, procurando o rosto do pai. Então talvez pensar nem sempre seja certo. As palavras pairaram no veículo blindado como fumo. Johnny sentiu algo mudar no seu peito, desconfortável e desconhecido. O seu filho não devia questioná-lo. Não devia ver as falhas na filosofia que mantinha a família Falcon viva há 3 gerações. Pensar mantém-te vivo, disse Johnny, mas mesmo aos seus próprios ouvidos soou vazio. Ela está viva, rebateu Mateo calmamente. E eu também. Antes que Johnny pudesse responder, Castellano praguejou baixinho. Ela está a entrar em colapso. A pressão arterial está a cair rapidamente. O médico moveu-se freneticamente, verificando as linhas, ajustando os medicamentos. O monitor começou a apitar mais rápido, mais insistente. A mão de Mateo apertou o corrimão. Não, 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 Mateo recuou. Ela não pode morrer. A voz do rapaz elevou-se num grito. Ela não pode morrer por minha causa. Johnny agarrou os ombros do filho, afastando-o da maca. Isto não é culpa tua? Estás a ouvir? Nada disto. Então de quem é a culpa? Mateo contorceu-se nos seus braços, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. De quem é a culpa, pai? Das pessoas que dispararam contra nós? Tua por seres quem és? Dela por estar no lugar errado? A quem culpo quando a senhora que salvou a minha vida morre à minha frente? A pergunta atingiu Johnny como um golpe físico. O seu filho de 10 anos, acabara de articular algo que ele levou décadas para enterrar sob camadas de justificação e mal necessário. No mundo deles, todos eram culpados, o que significava que todos eram inocentes, o que significava que nada importava, exceto o poder. Mas, olhando para o rosto angustiado de Mateo diante de Sable Clark a morrer na maca, Johnny não conseguia mais acreditar nisso. Ela está a estabilizar, anunciou Castellano de repente. Por pouco, mas está a estabilizar. Mateo encostou-se ao pai, soluços exaustos a sacudir o seu pequeno corpo. Johnny envolveu-o com um braço, mantendo a outra mão firme na maçaneta da porta. Lá fora, as luzes de Brooklyn passavam embaçadas. Lá dentro, ninguém falava. A clínica ainda estava a 9 minutos de distância. A clínica existia nas plantas, como um luxuoso spa e centro de bem-estar sob o Meridian Hotel. O Departamento de Planejamento Urbano a aprovou há 8 anos, sem fazer muitas perguntas, principalmente porque Johnny se certificou de que as pessoas certas fossem subornadas e os inspetores certos fingissem não ver. Na realidade, era uma instalação cirúrgica totalmente equipada com tecnologia
que deixaria a maioria dos administradores hospitalares a chorar de inveja. O transporte desceu para a garagem subterrânea por uma entrada privada. Em segundos, uma equipa cirúrgica estava a levar Sable Clark para a sala de operações. Castellano correu ao lado, recitando termos médicos que não significavam nada para Johnny, mas tudo para os médicos e enfermeiros reunidos. Senhor, terá de esperar aqui. Uma enfermeira tentou guiá-lo para a área de espera. Johnny simplesmente olhou para ela. Ela recuou. Mateo agarrou a sua mão enquanto seguiam à distância, parando na janela de observação com vista para a sala cirúrgica. Através do vidro, viram a equipa transferir Sable para a mesa de operações, o seu corpo flácido e sem vida sob as luzes fortes. Ela parece morta, sussurrou Mateo. Não está. Johnny disse isso com mais confiança do que realmente sentia. Marco apareceu ao seu lado, com o telemóvel na mão. Chefe, precisamos de conversar. Os russos... Agora não, chefe, isto é importante. Eles afirmam que não tiveram nada a ver com o ataque. O próprio Veto ligou. Eu disse, agora não. A voz de Johnny tinha um tom agressivo o suficiente para fazer Marco dar um passo para trás. Mas Tommy avançou mesmo assim. Mais jovem, mais estúpido e aparentemente suicida. Chefe, os rapazes estão a fazer perguntas sobre ela. Acham que ela pode ser uma infiltrada. Uma jogada a longo prazo. Uma armadilha. Johnny virou-se lentamente. Achas que os russos colocaram uma mulher sem abrigo nas docas há 8 meses, na remota possibilidade de eu passar por lá com o meu filho? Achas que a treinaram para levar 4 tiros como parte de um esquema elaborado? O rosto de Tommy ficou vermelho. Só estou a dizer o que eles estão a dizer. Então são idiotas. Johnny olhou para trás através da janela. A equipa cirúrgica tinha cortado as roupas de Sable, revelando um mapa de cicatrizes antigas no seu torso e braços. Não eram linhas perfeitas de cicatrizes cirúrgicas. Eram irregulares, violentas, do tipo que resultam de acidentes ou algo pior. Uma das enfermeiras ergueu algo pequeno, chamando Castellano. O médico pegou nisso, examinou e depois olhou para a janela de observação. Ele não conseguia ver através do vidro unidirecional, mas levantou o objeto mesmo assim. Um cartão, a mesma certificação de paramédica que encontraram na bota dela. Castellano disse algo à enfermeira, que acenou com a cabeça e saiu da sala. 1 minuto depois, ela apareceu na porta da janela de observação. O doutor Castellano pediu-me para informá-lo. Ela disse cuidadosamente que a paciente tem lesões antigas extensas, consistentes com um grande trauma. Ele encontrou a certificação colada dentro da bota dela com fita adesiva médica. Ele acredita que ela a guardava como uma lembrança de quem ela costumava ser. As palavras pairaram sobre o pequeno grupo como poeira. Uma lembrança de quem ela costumava ser. Johnny pensou novamente na data de validade. 2 anos. Não se passa de paramédico certificado a sem-abrigo em 2 anos sem que algo catastrófico aconteça. Um acidente, um vício, uma perda tão profunda que destruiu tudo. Chefe, disse Marco baixinho, se ela não é uma infiltrada, se ela realmente é apenas uma desconhecida, então temos um problema diferente, que é que todas as famílias de Nova York vão ouvir falar sobre isso esta noite. Uma mulher sem abrigo levou tiros pelo seu filho. Eles vão querer saber por que a trouxe aqui, por que está a usar os recursos da família em uma estranha. Marco fez uma pausa. Eles vão ver isso como fraqueza. Johnny observou através do vidro, enquanto a equipa cirúrgica trabalhava com precisão sincronizada. As mãos de Castellano moviam-se com firmeza, extraindo a primeira bala com movimentos cuidadosos. Fraqueza. Toda a sua vida tinha sido construída com base no oposto, em ser mais duro, mais frio, mais implacável do que todos os outros. Quando o seu pai morreu, as outras famílias esperavam que o império desmoronasse. Em vez disso, Johnny consolidou o poder em 6 meses, eliminando rivais e absorvendo os seus territórios com eficiência cirúrgica. Ele fez com que o nome Falcon voltasse a significar algo. Medo. Mas ali parado, observando os médicos lutarem para salvar uma mulher que se jogou na frente de balas por uma criança que nunca conhecera, Johnny sentiu algo que não experimentava há décadas. Vergonha. Deixem-nos pensar o que quiserem, disse ele finalmente. Ela levou balas destinadas ao meu filho. Nós devemos a ela. A palavra "ó" pareceu sugar o oxigênio do corredor. Marco e Tommy trocaram olhares. Em 30 anos, nenhum deles tinha ouvido Johnny Falcon admitir que devia algo a alguém.
O chefe Marco começou com cautela. Não devemos nada a civis. Não é assim que as coisas funcionam. Johnny virou-se para ele. Então, como é que funciona, Marco? Explica-me. Porque, do meu ponto de vista, o meu filho está vivo porque uma mulher sem nada decidiu que a vida dele valia mais do que a dela. Então, diga-me, qual é o protocolo da família para isso? Marco abriu a boca, depois fechou-a. Não havia protocolo. Nunca tinha sido necessário haver um. Numa sala de cirurgia, Castellano extraiu a segunda bala. Ele segurou-a contra Liz, examinando-a. Depois deixou-a cair numa bandeja de metal com um som que ecoou pelo alto-falante de observação. Clink. A mão de Mattel apertou a de Johnny. Pai, a senhora ficará zangada quando acordar? Por que ficaria zangada? Porque agora ela está presa conosco. A voz do menino era fraca. E nós somos assustadores. Johnny olhou para o filho. Aquela coisa pequena e frágil que ele tentava tanto preparar para o mundo brutal em que viviam, e percebeu, com repentina clareza, que Mattel compreendia algo que ele havia esquecido. Às vezes, a coisa mais assustadora não era a bala. Era tudo o que vinha depois. Sable acordou com o cheiro de lavanda e antisséptico. Errado. Tudo errado. As ruas cheiravam a diesel e lixo. A sua caravana cheirava a ferrugem e mofo. Em nenhum lugar do seu mundo cheirava a detergente de roupa caro e produtos de limpeza hospitalares. Ela tentou sentar-se. O seu corpo gritou em protesto, uma agonia ardente que irradiava das suas costas e ombros. Ela ofegou, caindo para trás contra almofadas que eram muito macias, muito limpas. Calma, disse uma voz feminina, profissional e calma. Você passou por uma grande cirurgia para remover balas. Precisa ficar imóvel. Os olhos de Sable se abriram rapidamente. O teto acima dela era creme liso, com iluminação embutida que não piscava. As paredes eram azul claro. Equipamentos médicos emitiam um bip suave ao lado da cama. Mas aquele não era um quarto de hospital. Era bonito demais, silencioso demais, perigoso demais. Uma enfermeira estava ao lado da mesa, verificando algo num monitor. Ela usava um uniforme, mas parecia caro. Tudo parecia caro. Onde estou? A voz de Sable saiu rouca. Uma clínica médica particular. Está segura, segura. A palavra fez o peito de Sable apertar. Ela tinha aprendido da maneira mais difícil que segurar era geralmente uma mentira que as pessoas contavam logo antes das coisas piorarem. Ela virou a cabeça, ignorando a dor, procurando saídas no quarto. Uma porta sem janelas, uma câmara no canto, luz vermelha piscando. Então ela viu o rapaz. Ele estava a dormir numa cadeira de couro ao lado da cama dela, com a cabeça inclinada num ângulo desconfortável, cabelo escuro caindo sobre a testa. O mesmo rapaz das docas, aquele com os olhos aterrorizados, aquele que ela protegeu com o seu corpo. As memórias voltaram em fragmentos. Os pneus a chiar, os tiros, a sensação das balas a perfurarem as suas costas. Ela lembrou-se de mergulhar, lembrou-se do corpo pequeno do rapaz debaixo do seu, lembrou-se de pensar repetidamente, como uma oração, que ele era apenas uma criança. Ela lembrou-se do rosto do homem. O pai. Eu preciso de ir embora. Sable tentou sentar-se novamente. E desta vez ela não parou, apesar da agonia. Eu preciso, senhora. Não pode. A enfermeira estendeu a mão para ela. Não me toque. O treino de paramédica de Sable entrou em ação e superou a dor. Ela sabia exatamente quanto dano poderia causar a si mesma ao se mover. Ela também sabia que ficar ali, onde quer que fosse, a levaria à morte. Ela tinha visto o rosto do pai, o casaco caro, a forma como os outros homens se submetiam a ele, a violência casual nos seus movimentos. Ela passou 8 meses nas ruas a aprender a reconhecer o perigo, e aquele homem era um sinal de alerta ambulante. Pessoas assim não deixavam testemunhas viver. A porta abriu-se. A cabeça de Sable virou-se rapidamente para lá, todos os músculos tensos. O homem entrou, o mesmo das docas, agora com um fato diferente, cinza carvão, perfeitamente ajustado. Os seus olhos escuros percorreram a sala, pousaram nela e fixaram-se. Está acordada, disse ele. Não é uma pergunta. A mão de Sable encontrou a linha de 4. Ela poderia arrancá-la, usar o suporte como arma, se necessário. Sozinha. Talvez 10 segundos para a Sra. Clark. A voz dele era calma,
comedida. Não estás preso aqui, então posso ir embora. Mal consegues sentar-te. Isso não é uma resposta. Algo brilhou na sua expressão. Surpresa, talvez. As pessoas provavelmente não falavam com ele assim. Ele aproximou-se e Sable ficou tensa, mas ele parou a uma distância cuidadosa, respeitando os limites. Isso foi inesperado. O meu nome é Johnny Falcone, disse ele. Há 4 noites salvou a vida do meu filho. 4 noites. Ela estava inconsciente há 4 dias. Os olhos de Sable voltaram-se para o menino adormecido. Na luz fraca, ele parecia ter menos de 10 anos, vulnerável. As mãos estavam enfiadas debaixo da bochecha e havia um animal de peluche, um pequeno urso, encaixado entre ele e o braço da cadeira. Ele não saiu, continuou Johnny. As enfermeiras trouxeram uma cama adequada. Ele recusou. Disse que precisava de estar naquela cadeira quando você acordasse. Por quê? Porque ele tem 10 anos e viu você levar 4 tiros que eram para ele e está apavorado que você morra e que seja culpa dele. A voz de Johnny permaneceu calma, mas algo por baixo dela não estava. As crianças processam o trauma de maneira diferente de nós. Sable sabia disso. Ela tratava de casos pediátricos e tinha visto como as crianças internalizam coisas que abalariam os adultos. Mas ouvir isso desse homem claramente perigoso, parecia surreal. Não fiz isso por gratidão, disse ela finalmente. Ouvi uma criança gritar. Reagi. Todo o resto veio depois. Johnny ficou a olhar para ela por um longo momento. És paramédica. A certificação na tua bota está vencida. Sable cerrou os dentes. Eu não sou mais nada. Não sou o Bedi. E é por isso que preciso de ir embora antes que quem atirou em você descubra que estou viva e venha atrás de mim. Eles não vão. Você não pode saber disso. Eu posso. O tom dele transmitia certeza absoluta. Os homens que nos atacaram estão mortos. Todos eles. A família que os enviou foi eliminada. Você não é um alvo. Sable queria acreditar nele. Mas ela tinha deixado de acreditar na segurança há 2 anos. Na noite em que o motorista bêbado cruzou a linha central e transformou toda a sua vida em destroços. Salvaste o meu filho, disse Johnny baixinho. Por quê? A pergunta pairou entre eles. Sable podia ver que ele realmente não entendia. No mundo dele, aparentemente, as pessoas não agiam sem segundas intenções, sem motivos ocultos. Ouvi um miúdo gritar, repetiu ela, com a respiração trêmula. Tudo o resto veio depois. Na cadeira, Mateo mexeu-se. Os seus olhos abriram-se, desfocados e sonolentos. Depois, encontraram o rosto dela. Estás acordada, sussurrou ele. Apesar de tudo, da dor, do medo, da certeza absoluta de que ficar ali era um erro, Sable sentiu algo partir-se no seu peito. Sim, disse ela suavemente. Estou acordada. O rosto do rapaz transformou-se. Alívio puro e simples, como o nascer do sol. E Sable percebeu com um medo crescente que partir tinha ficado muito mais difícil. A sala de reuniões ficava no centro da propriedade de Johnny, uma mansão extensa em Staten Island, que parecia uma casa antiga por fora e uma fortaleza por dentro. Paredes reforçadas, salas de pânico, vigilância suficiente para monitorizar uma pequena cidade. Johnny sentou-se à cabeceira de uma longa mesa de mogno. 6 dos seus tenentes mais confiáveis sentaram-se de cada lado. Eram homens que mataram por ele, sangraram por ele, construíram o Império Falcon ao lado dele durante décadas. Naquele momento, todos achavam que ele tinha enlouquecido. Uma viciada sem abrigo? Carlo Benedetti inclinou-se para a frente, os nós dos dedos marcados por cicatrizes pressionados contra a mesa. Chefe, com todo o respeito, em que diabos está a pensar? Ela não é uma drogada, disse Johnny friamente. O Dr. Castellano fez todos os exames. Ela está limpa. Então, o que é ela? Vincent Torres, o conselheiro da família, ajustou os óculos porque a história não fazia sentido. Uma ex-paramédica que mora numa caravana leva 4 tiros por uma criança que ela não conhece. As pessoas não fazem isso. Ela fez. É exatamente por isso que precisamos eliminar o problema. A voz de Carlos endureceu. Antes que as outras famílias a usem como vantagem. Traz uma civil para os negócios da família. Torna-nos todos vulneráveis. Ela está a recuperar na minha casa o que todas as equipas de Nova York já sabem. Carlos bateu com a mão na mesa.
Os russos já estão a espalhar rumores. Estão a dizer que você amoleceu, que está a proteger uma mulher que provavelmente armou tudo isso. Os russos não estão em posição de espalhar nada. A voz de Johnny baixou para o tom perigoso que geralmente encerrava discussões. Ou você esqueceu que eliminamos toda a estrutura de comando deles há 3 dias? Esse é o meu ponto. Vincent pegou uma pasta e a deslizou pela mesa. Eliminamos 15 dos seus homens em retaliação. Começamos uma guerra por causa desta mulher e agora estás a abrigá-la como se fosse da família. Chefe, estou contigo há 20 anos. Nunca questionei o teu julgamento, mas isto... Ele parou, mas a implicação era pesada. Isto é suicídio. Sal Grimaldi, chefe das operações de drogas deles, falou. E se simplesmente a realocarmos? Colocá-la num lugar agradável, longe, garantir que ela fique confortável, mas sem ligação conosco. Assim. Não, chefe. Ela levou os tiros que ele deveria ter levado. As mãos de Johnny se achataram sobre a mesa. O meu filho por tiros que deveriam ter matado um menino de 10 anos. Ela não hesitou, não pediu dinheiro, nem sabia quem éramos. Nós lhe devemos isso. A sala ficou em silêncio. Marco, parado junto à porta, parecia querer desaparecer na parede. Tommy, ao lado dele, empalideceu. Vincent tirou os óculos e limpou-os com cuidado deliberado. Chefe, acabou de dizer que lhe devemos? Ouviste bem. Em 30 anos, disse Vincent lentamente, nunca te ouvi usar essa palavra sobre alguém fora da família. Então está atrasado. Carlos levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar no mármore. Isto é uma loucura. Somos a família Falcon. Não devemos nada aos civis. Não protegemos estranhos. E com certeza não arriscamos tudo o que construímos por uma pessoa qualquer com coração mole. Cuidado. O tom de Johnny poderia congelar chamas. Muito cuidado, Carlo. Mas Carlo estava com muita raiva para parar. Ela é um risco. Cada dia que ela fica aqui, parecemos mais fracos. Os russos já estão a reconstruir-se. Os calabrianos estão à espera de uma oportunidade. E nós o que estamos a fazer? A cuidar de uma mulher sem abrigo porque ela teve um momento de estupidez. Não foi estupidez. A voz veio da porta. Todos se viraram. Mattel estava ali de pijama, com o urso de peluche debaixo do braço. O cabelo estava despenteado do sono, mas os olhos estavam claros e diretos. Há quanto tempo ele estava a ouvir? Mattel, volta para a cama. Johnny começou. Ela salvou a minha vida, tio Carlo. O menino entrou na sala com uma confiança que surpreendeu a todos. Ela não pensou. Ela não fez perguntas. Ela apenas correu e me protegeu porque é isso que ela faz. É quem ela é. O rosto de Carlos suavizou-se ligeiramente. Miúdo, tu não entendes. Eu entendo que tu queres matá-la. A voz de Mattel não vacilou. Ou fazê-la desaparecer. Porque ela te deixa desconfortável, porque ela fez algo que tu não consegues explicar com as tuas regras. Mattel. O tom de Johnny agora era de advertência. Mas o seu filho continuou. O pai diz que a tua família, essa família protege-se mutuamente, não importa o que aconteça. Que somos leais, mesmo quando isso nos custa caro. Ele olhou para cada um dos homens à volta da mesa. Ela protegeu-me quando isso lhe custou tudo. Se ela não é família depois disso, então a palavra não significa nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vincent olhou para Johnny. Ele tem te ouvido muito bem, Johnny murmurou. Papa Mattel virou-se para o pai. Tu disseste-me uma vez que respeito não tem a ver com medo. Tem a ver com manter a palavra, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Johnny sentiu algo apertar-lhe o peito, as suas próprias palavras devolvidas por seu filho de 10 anos. Palavras que ele destinara aos negócios da família para ensinar Mattel a ser forte. Ele não esperava que fossem usadas dessa forma. Vai para a cama, Mateo, disse ele baixinho. Vais mantê-la em segurança? Vai para a cama. Mateo manteve o olhar fixo nele por mais um momento. Depois virou-se e saiu, levando o seu ursinho de peluche com ele. A sala permaneceu em silêncio até os seus passos desaparecerem. Então Johnny olhou para cada um dos seus homens, um por um. A mulher fica sob a minha proteção. Quem tiver algum problema com isso pode sair agora. Ninguém se mexeu. Ótimo, Johnny levantou-se. A reunião acabou. Enquanto saíam, Vincent demorou-se. Chefe, sabe o que isto significa, certo? O precedente que cria.
Johnny pensou no rosto de Sable Clark quando ela acordou. O medo, o desespero de fugir, a certeza absoluta de que ficara a mataria. Ela entendia o seu mundo melhor do que a maioria dos seus próprios homens. Sim, disse ele baixinho. Eu sei. O quarto de hóspedes era maior do que todo o trailer de Sable. Ela ficou em pé junto à janela, com uma mão apoiada na moldura e a outra segurando a bengala que as enfermeiras insistiram que ela mantivesse por mais 2 dias. Abaixo, jardins bem cuidados se estendiam até um muro de pedra coberto de câmaras. Além disso, árvores, sem vizinhos, sem testemunhas. 3 dias nesta casa e ela ainda se sentia como um rato num ninho de cobras. A porta abriu-se sem aviso. Sable virou-se muito rápido, sentindo uma dor aguda nas costas. 2 empregadas entraram, ambas de meia idade, ambas olhando para ela com curiosidade mal disfarçada. Conversavam em italiano rápido enquanto trocavam os lençóis da cama. Ela só conseguiu entender fragmentos, mas o tom era bastante claro. A vadia salvou o príncipe. Não sei por que ele a mantém aqui, provavelmente para aliviar a consciência. Uma delas riu, não cruelmente, mas também não com gentileza. O riso de pessoas a discutir um cão vadio que o seu patrão inexplicavelmente trouxe para casa. Sable voltou-se para a janela, com o maxilar apertado. Passara 8 meses invisível nas ruas. As pessoas olhavam através dela como se fosse feita de vidro. De alguma forma, isto era pior. Ser vista, mas não como uma pessoa, como uma curiosidade, um problema. As empregadas saíram, ainda a murmurar. Sable contou até 60 e em seguida voltou cuidadosamente para a cama. Cada passo era uma agonia. As balas tinham sido removidas, mas os danos que causaram ao atravessar o ombro, lascar as vértebras e rasgar os músculos levariam meses a sarar. Se ela aguentasse tanto tempo. Uma batida suave, diferente da entrada pré-funcional da empregada. Entre, disse ela, esperando uma enfermeira. Mattel empurrou a porta com o ombro, com as 2 mãos ocupadas como uma bandeja, uma tigela com algo fumegante, um copo de água e guardanapos. Fiz o seu almoço, anunciou ele, dirigindo-se cuidadosamente para a mesa de cabeceira. Sable pestanejou. Tu o quê? Basta. Bem, eu tentei. Ele pousou a bandeja, revelando uma tigela de esparguete que parecia ter lutado com a panela e perdido. O macarrão estava cozido demais e grudado. O molho era mais sopa do que molho, e tudo tinha o apelo estético de uma cena de crime. O cozinheiro quis fazer isso, Mateo continuou, sem olhar nos olhos dela. Mas eu disse, não, você salvou a minha vida. Então eu devo fazer comida para você. É isso que as pessoas fazem, certo? Algo no peito de Sable se partiu um pouco mais. Sim, disse ela suavemente. É isso que as pessoas fazem. Mateo finalmente olhou para ela, ansioso. Está tudo bem? Nunca fiz macarrão antes. O meu pai diz, temos pessoas para isso, mas eu queria tentar. Sable pegou o garfo e enrolou um pouco de espaguete nele com esforço e deu uma mordida. Estava horrível, sem sal, cozido demais. O molho parecia ter saído diretamente de um pote, sem nada adicionado. Está perfeito, ela mentiu. O rosto dele se iluminou como se ela tivesse lhe dado o mundo. Ele puxou a cadeira para mais perto, acomodando-se com as pernas dobradas debaixo do corpo. Por um momento, ele apenas observou-a comer, em silêncio. Doeu? Sable fez uma pausa. Os médicos provavelmente o haviam alertado para não fazer perguntas como essa. Mas ela trabalhava com pediatria há tempo suficiente para saber que o que as crianças não perguntam em voz alta, elas se perguntam repetidamente no escuro. Sim, disse ela honestamente. Doeu muito. Sinto muito. Não sinta. Eu escolhi correr. Você ficou com medo? A voz dele estava mais baixa agora. Sable pousou o garfo, olhou nos olhos dele, apavorada. Mas você fez mesmo assim. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa ter medo e fazer mesmo assim. Mattel absorveu essa informação. O papá diz que o medo é fraqueza. O seu papá nunca foi paramédico. Sable sorriu levemente. O medo é informação. Ele diz quando algo é importante. Isso significa que você ficou com medo porque eu sou importante? A pergunta, tão sincera e direta, a atingiu mais do que ela esperava. Você é uma criança. As crianças sempre são importantes, mesmo que você não as conheça, especialmente nesse caso. Mattel recostou-se, pensando. Então as empregadas chamam você de vadia.
Eu ouvi-as. Então ele também as tinha ouvido. Sable sentiu uma onda de raiva por ele. Ele era apenas uma criança. Não devia ter de ouvir as pessoas falarem assim sobre os outros na sua própria casa. Não faz mal, disse ela. Já me chamaram pior. Faz mal. O seu maxilar contraiu-se de uma forma que a fez lembrar-se, de forma desconfortável, do seu pai. Tu não és um vadio. Tu és... Ele parou, procurando as palavras certas. O que eu sou? Sable perguntou gentilmente. Não sei, ele parecia frustrado. As pessoas do papai são todas assustadoras. Elas falam sobre respeito e lealdade, mas acho que não sabem o que essas palavras significam. Não de verdade. E tu sabes. Sei que és a única pessoa que sempre me protegeu sem ser paga para isso. Os olhos dele eram velhos demais para o rosto. Todos os outros, os guardas, os motoristas, até o papai, fazem isso porque é o trabalho deles. Ou porque sou filho dele. Mas tu não sabias. Tu não te importavas com nada disso. Sable não teve resposta para isso porque ele estava certo. Naquele segundo nas docas, ela não tinha visto o filho de um chefe da máfia. Ela tinha visto uma criança apavorada. O teu pai está a tentar manter-me em segurança, disse ela finalmente. O papai está a tentar pagar uma dívida. A voz de Mattel não continha julgamento, apenas observação. Isso é diferente, não é? Acho que sim, disse ele, levantando-se e alisando a camisa. Mas talvez se ficares tempo suficiente não seja. Ele saiu antes que ela pudesse responder, fechando a porta com cuidado e silêncio. Sable olhou para a terrível massa agora fria. Então, apesar de tudo, da dor, do medo, da certeza absoluta de que ficar ali era um erro, ela pegou o garfo e comeu tudo. O ataque aconteceu às 2h47 da manhã de uma terça-feira. Sable acordou com o som de tiros, distantes, mas inconfundíveis. Após 8 meses nas ruas, ela havia aprendido a reconhecer o perigo apenas pelo som. Não eram fogos de artifício ou carros a fazer barulho. Eram armas automáticas perto o suficiente para serem preocupantes. Ela rolou para fora da cama, ignorando a dor lancinante nas costas, e caiu no chão. O seu treino de paramédica entrou em ação. Avaliar, priorizar, sobreviver. A janela estava muito exposta. A porta representava uma ameaça desconhecida debaixo da cama. No máximo, era um abrigo temporário. Passos pesados ecoavam no corredor, acompanhados de gritos em italiano. A porta se abriu com violência. Sable ficou tensa, pronta para lutar com tudo o que lhe restava. Senhorita Clark, era Marco. A arma estava apontada para o teto. Fique abaixada. Vamos levá-la para a sala segura. O que está a acontecer? Hostis no perímetro. Agora ande. Mais 2 guardas flanquearam a porta enquanto Marco a puxava para cima. Ela tropeçou. As suas pernas mal funcionavam após dias de repouso na cama. E um dos guardas agarrou o seu outro braço. Eles meio que a carregaram, meio que a arrastaram pelo corredor. A mansão estava um caos. Os funcionários corriam em padrões coordenados. Guardas assumiam posições nas janelas e escadas. Alguém gritou ordens em italiano. Vidros se estilhaçaram em algum lugar abaixo. Eles desceram uma escada escondida atrás de uma estante de livros para uma sala de concreto reforçado abaixo da adega. Monitores mostravam todos os ângulos da propriedade. Na tela, Sable podia ver flashes de tiros perto da parede leste. Johnny já estava lá. Com o telefone pressionado contra a orelha, sua outra mão estava no ombro de Mateo. O menino parecia apavorado, mas tentava esconder isso. Quantos? Johnny perguntou ao telefone. 4 confirmados, possivelmente mais. Rompa o perímetro leste. Neutralize-os agora. Ele desligou. Então reparou em Sable. Está ferida. Estou bem. Ela não estava. O sangue tinha encharcado as suas ligaduras devido ao movimento brusco, mas isso parecia irrelevante, dadas as circunstâncias. Nos monitores, os guardas enfrentavam os atacantes. Sable observava entorpecida, enquanto homens morriam em tempo real nas telas gigantes. Era isso que acontecia no mundo de Johnny. Violência, repentina e brutal. A voz de Papa Mateo era baixa. Por que estão a disparar? Agora não, Mateo, mas eu disse. Agora não. O rapaz estremeceu. A expressão de Johnny imediatamente suavizou-se, mas o dano já estava feito. S.I. rompeu na sala segura, com o tablet na mão. Chefe, temos um vivo. Ele está a falar.
e a equipa da Calábria foi enviada para capturá-la. Cell apontou o queixo na direção de Sable. As ordens eram para capturá-la viva e usá-la como moeda de troca. Eles acharam que quando as outras famílias vissem que você a protegeria, ela se tornaria valiosa. As palavras caíram como pedras na água, espalhando ondulações. Sable sentiu a sala inclinar-se. Eu sou o quê? Sua moeda de troca. A voz de Johnny era monótona. Eles não podem chegar diretamente a mim, então vão atrás de qualquer pessoa que eu tenha demonstrado interesse em proteger. Jogada padrão. Eu não sou. A respiração de Sable ficou mais rápida. Eu não queria isso. Eu não pedi nada disso. Eu sei. Então me deixe ir. A voz dela falhou. Eu vou desaparecer. Sou boa nisso. Tenho feito isso há 2 anos. Deixa-me ir e eles não terão motivos para isso. Eles já conhecem o teu rosto. Johnny virou-se para ela. O teu nome. Onde trabalhavas, onde nasceste, toda a tua história. No momento em que te trouxe para cá, tornaste-te visível. Fugir não vai mudar isso. Sable afundou-se contra a parede com as pernas a falharem. O betão frio pressionava as suas costas. A realidade cortante atravessou o choque. Ela passou 8 meses a tornar-se invisível. 8 meses fora do radar, evitando câmaras, tornando-se um fantasma na sua própria cidade. Tudo isso desfeito num momento instintivo nas docas. Eu só queria ajudar, ela sussurrou. Ele era uma criança. Estava com medo. Eu só... A sua voz quebrou. 2 anos de controlo cuidadosamente mantido se estilhaçaram como vidro. O motorista bêbado que matou o seu parceiro e destruiu a sua carreira. A investigação que a culpou por estar emocionalmente comprometida. A espiral para a falta de moradia, quando ninguém contrataria uma paramédica que congelou em um momento crítico. 8 meses de fome e frio, desaparecendo pouco a pouco. E agora isso. Perseguida por ter feito a única coisa boa que ainda restava nela. Sinto muito, a voz de Mattel interrompeu seu colapso. Ele atravessou a sala sem que ela percebesse, agora parado a uma distância cuidadosa. Isto é culpa minha. Não, é sim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se eu não fosse seu filho, se não fôssemos o que somos, você estaria bem. Você me salvou e agora as pessoas querem magoá-la por causa disso. Mattel. Johnny se aproximou do filho, mas o rapaz recuou. Você disse que protegemos a família, disse Mateo levantando a voz. Disseste que a lealdade é importante, mas é ela que fica magoada. É ela que está com medo, e nós fizemos isso com ela por sermos o que somos. A sala segura ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes dos tiros a cessarem. Johnny ajoelhou-se na frente do filho, com as mãos nos ombros do rapaz. Tens razão, disse ele baixinho. Nós fizemos isso, o que significa que temos que consertar. Como? Mattel exigiu. Como é que se conserta tornar alguém um alvo? Johnny olhou para Sable, ainda encostada a uma parede, quebrada, a sangrar e aterrorizada. Pela primeira vez em 30 anos, ele genuinamente não sabia a resposta. Nos monitores, guardas arrastavam corpos para longe da parede leste. Chefe, disse Cell com cuidado. Precisamos de uma decisão. Não podemos mantê-la aqui indefinidamente. Não é seguro para ninguém. Eu sei, disse Johnny. Mas, olhando para Sable, essa mulher que não pediu nada e perdeu tudo, ele percebeu que todas as soluções em seu mundo envolviam violência ou abandono, e nenhuma delas parecia mais certa. Na manhã seguinte ao ataque, Johnny encontrou Sable no jardim. Ela estava sentada num banco de pedra, com as costas rígidas, apesar da dor óbvia, olhando para o nada. As bandagens visíveis acima da gola da camisa emprestada estavam manchadas de sangue fresco. Ela não tinha dormido. Ele percebeu pelas olheiras sob os olhos dela. Devias estar a descansar, disse ele. Eu devia ir embora. A voz dela era vazia. Mas os teus guardas não me deixam passar pelo portão da frente para tua proteção. Não, ela virou-se para olhar para ele e o vazio nos olhos dela era pior do que raiva. Para ti, agora sou um risco. Manter-me presa é controlar os danos. Johnny sentou-se no banco, mantendo uma distância cuidadosa. Isso não está totalmente errado. Pelo menos és honesto. Eles sentaram-se em silêncio. Os pássaros cantavam nas árvores. O jardim cheirava a rosas e relva recém-cortada. Poderia ter sido tranquilo se não fossem os guardas posicionados em cada esquina. Lembretes visíveis de que aquilo era uma fortaleza, não uma casa. Estive a pensar,
disse Johnny finalmente sobre soluções. Deixa-me adivinhar. Nova identidade, mudança, um cheque para manter o silêncio, proteção total, salário, um apartamento privado em Manhattan, prédio seguro, tudo o que precisas. Ele tinha ensaiado isso. Serás oficialmente empregado por uma das minhas empresas legítimas, consultoria imobiliária. Papelada, salários, tudo legal. As outras famílias ver-te-ão como um ativo valioso sob a minha proteção, não apenas como uma vantagem. Sable virou-se para encará-lo completamente. Queres dar-me um emprego? Quero mantê-la viva, tornando-me parte do seu mundo. É a única maneira de saber como a palavra corta como uma lâmina. Johnny pestanejou. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Sable levantou-se fazendo uma careta, mas forçando-se a ficar de pé. Você quer resolver o seu problema transformando-me em uma das suas pessoas. Dê-me dinheiro. Dê-me proteção. Dê-me um lugar no seu império. Então tudo faz sentido no seu mundo, não é? O chefe da máfia que cuida do seu povo. Honra, lealdade. Todas essas palavras. Isso é tão irracional assim? Sim. A voz dela se elevou pela primeira vez desde que ele a conhecera. Porque eu não sou uma soldado, Sr. Falcone. Não sou sua inimiga. Não sou uma peça de xadrez ou um investimento comercial. Não sou nada que você possa categorizar. Então, o que você é? Sou uma pessoa que fez uma escolha. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Uma escolha num momento porque ouvi uma criança gritar. É isso. É tudo o que sou. E você quer transformar isso em emprego, em obrigação, em mais uma transação no seu mundo transacional. Johnny sentiu algo mudar dentro dele. A compreensão finalmente se encaixou. Você quer a sua vida de volta. Quero a vida que tinha antes das balas. A voz dela falhou. Quero ser invisível novamente. Quero acordar e não me perguntar se hoje é o dia em que alguém me vai raptar para me usar como moeda de troca. Quero não ter importância para ninguém poderoso ou perigoso. Quero ser ninguém. Não podes. Saiu mais gentil do que ele pretendia. Lamento, mas essa vida acabou no momento em que salvaste Mateo. As outras famílias conhecem o teu rosto. Fugir não vai mudar isso. Esconder-se não vai mudar isso. Então estou morta de qualquer maneira. Ela riu amargamente. Só mais devagar. Não se aceitar proteção. Proteção que vem com condições, com expectativas, com tornar-se parte de algo que nunca quis. Ela abanou a cabeça. Eu era paramédica porque queria ajudar as pessoas. Então perdi tudo e fiquei sem abrigo porque não consegui salvar o meu parceiro quando era importante. 8 meses, Sr. Falcone. 8 meses sem ser nada. Sem ter nada. Sem ser importante para ninguém. E foi horrível. Mas era a minha vida. A honestidade crua na sua voz atingiu-me mais do que qualquer argumento. Eu não pedi para ser salva, continuou ela. Não pedi para acordar na sua mansão. Nem para ter os seus médicos. Nem para comer a sua comida. Nem para me tornar importante para o seu filho. Eu só queria despejar o meu maldito balde e voltar a dormir na minha caravana. E agora nem isso posso ter, porque decidiste que eu valia alguma coisa. Tu vales alguma coisa para ti. Ela lá aproximou-se e, se apesar de ter metade do tamanho dele e mal conseguir ficar de pé, havia fúria nos seus olhos. Tu decides que eu sou importante porque salvei o teu filho. Tu decides que eu sou valiosa porque isso se encaixa no teu código de honra. Mas e o que eu quero? E o que eu decido que valho? O que tu queres? Johnny perguntou, agora genuinamente curioso. Sable abriu a boca, depois fechou-a. A luta esvaziou-se da sua postura. Ela afundou-se no banco, exausta e derrotada. Eu quero não ter medo, ela sussurrou finalmente. Eu quero não acordar a pensar quando virá o próximo ataque. Quero não ser algo pelo qual as pessoas lutam. Ela olhou para ele. Quero a vida que tinha antes das balas. Aquela em que eu era apenas ninguém. Isso é realmente tão impossível? Johnny pensou no seu império construído com base no poder, no medo e no controlo. Pensou nas outras famílias sempre à procura de pontos fracos. Pensou na realidade do seu mundo, onde a compaixão era moeda corrente e cada ação tinha consequências. Sim, disse ele baixinho. Lamento, mas sim. Sable acenou com a cabeça lentamente, como se esperasse essa resposta. Então acho que estamos os dois presos. Na mansão, através da janela aberta, Johnny podia ouvir a voz de Mateo a perguntar algo a uma empregada.
O seu filho, a razão pela qual tudo isso importava. Pelo que vale, disse Johnny, tu merecias melhor do que isso. Sim, concordou Sable. Eu merecia. Johnny não deveria estar na escola. A nova academia privada de Mattel, em Westchester, ficava a 40 minutos da cidade. Longe o suficiente do território dos Falconi para ser segura, exclusiva o suficiente para que os outros pais não fizessem perguntas sobre detalhes de segurança. O menino tinha sido matriculado com um sobrenome diferente, com guardas disfarçados de motoristas e babás. Mas Johnny tinha conduzido ele mesmo hoje, precisando de ver o seu filho num mundo que não estivesse encharcado de sangue e obrigações. Ele observou através da cerca de ferro enquanto Mattel se sentava sozinho no jardim durante o recreio. Outras crianças jogavam futebol nas proximidades, as suas risadas levadas pela brisa da primavera. O seu filho tinha um livro aberto no colo, mas não estava a ler, apenas olhando para o nada. Johnny reconheceu aquele olhar. Ele o via nos espelhos há 30 anos. Ele esperou até que a professora entrasse, depois aproximou-se da cerca. Mateo. O menino ergueu a cabeça rapidamente. Pai, não devias fazer isso, eu sei. Johnny apontou para um portão. Vem cá só por um momento. Mateo olhou para o prédio da escola, depois caminhou rapidamente até o portão. Eles ficaram em lados opostos das barras de ferro, como numa visita à prisão. Johnny pensou sombriamente. Estás bem? Mateo perguntou imediatamente. E a Sable? Ela está bem? Todos estão bem. A mentira saiu facilmente. Nada estava bem. Os calabreses se reuniram novamente. Mais duas famílias estavam rondando, e Sable Clark ainda era um alvo que eles não podiam neutralizar sem destruir a única coisa que a tornava digna de ser salva. Então por que você está aqui? Johnny se agachou para ficar na altura dos olhos do filho. Vim lhe contar algo importante, algo que eu deveria ter explicado antes. Mateo esperou, seus olhos escuros revelando que ele sabia. Vamos mudar-nos novamente, disse Johnny, depois deste semestre, para algum lugar mais longe, talvez para fora do estado. Por minha causa, por causa da vida que escolhi, Johnny manteve a voz firme. As pessoas não matam crianças porque as odeiam, Mateo. Matam-nas para magoar os pais, para destruir homens como eu. É por isso que nunca podes ter amigos que saibam o teu nome verdadeiro. Porque nunca podes contar a ninguém quem eu sou. Porque tens de continuar a mudar-te, continuar a esconder-te, eu sei disso tudo. A voz de Mateo estava baixa. Tu já me disseste isso antes, mas tu não entendias. Não de verdade, Johnny fez uma pausa. Não até veres alguém levar tiros por ti. Mateo estremeceu como se tivesse levado um golpe. Tu não carregas isso, carregas? A culpa. Então saber que ela está a sofrer por causa do que nós somos. Para. Como se eles a machucassem para chegar até mim. Johnny terminou o pensamento que o seu filho não diria, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ela salvou a vida dela e agora paga o preço por estar ligada a nós. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mateo. Por que estás a dizer isso? Porque preciso que compreendas uma coisa. Johnny agarrou as barras de ferro entre eles. A vida que construí, o poder, o respeito, o império, tem um custo, sempre tem um custo. E o preço não é pago por mim, é pago por todos à minha volta. A tua mãe compreendeu isso. Foi por isso que ela se foi embora. Ele nunca tinha dito isso ao Mateo antes. Nunca admitiu que a sua esposa não tinha morrido, como dizia a história da família. Ela tinha se ido embora quando Mateo tinha 2 anos, incapaz de viver num mundo onde o seu filho era um alvo. A mãe foi-se embora. A voz de Mateo falhou. Ela está viva na Califórnia, com um novo nome, uma nova vida. Ela escolheu a segurança em vez de nós. Johnny sentiu algo amargo alojar-se na sua garganta. Eu deixei-a ir porque mantê-la significava vê-la morrer por dentro todos os dias. Como ver Sable morrer por dentro agora? Mateo pressionou-se contra a cerca. Mãos pequenas envolveram as barras perto das do pai. Não podemos deixá-la ir. Ela vai se machucar. Se ela ficar, vai se machucar. Se ela for embora, vai se machucar. Johnny fechou os olhos. Não há escolha boa, filho. É isso que estou a tentar dizer-te. No nosso mundo, só existem graus de maldade. Então vamos embora. A voz de Mateo elevou-se desesperadamente. Todos nós vamos embora como a mamã fez. Recomeçamos em outro lugar. Não funciona, Vazio. Por quê? Porque não sou um soldado que pode desaparecer.
Sou Gianni Falcone. O meu nome significa algo. O meu império estende-se por 3 estados. Homens juraram lealdade a mim. Outros juraram matar-me. Ele abriu os olhos, encontrando o olhar do filho. Fiz as minhas escolhas há 30 anos. Não posso desfazê-las. Isso não é justo. Não, concordou Johnny, não é. Eles ficaram assim, ligados por barras de ferro e circunstâncias impossíveis. À sua volta, crianças brincavam e riam, alheias à conversa que acontecia no meio delas. Ela não quer a nossa proteção, disse Mateo. Finalmente, ela quer ser invisível novamente. Eu sei, mas não podemos dar-lhe isso. Não. Então, estamos a mantê-la a salvo de todos, exceto de nós. A voz do rapaz revelava uma compreensão terrível. Somos nós que a magoamos mais. Johnny não teve resposta. O seu filho de 10 anos acabara de articular algo que ele levou 30 anos para entender. Às vezes, as pessoas que você protege precisam de proteção contra você. Sinto muito, disse Johnny. Sinto muito que você tenha que aprender essas coisas. Sinto muito por Sable. Sinto muito por tudo, papai. Mateo enxugou os olhos. Se você pudesse voltar antes de se tornar o que é, você voltaria? A pergunta pairou entre eles como fumaça. Johnny pensou no poder, no respeito, no império que construíra. Então pensou nos olhos vazios de Sable Clark naquela manhã, no filho sozinho no pátio da escola, na esposa que escolhera a fuga em vez do amor. Sim, ele sussurrou, Deus me ajude. Sim. Um professor chamou do prédio. O recreio estava a acabar. Tenho que ir, disse Mateo. Eu sei, Johnny levantou-se. Mateo, seja melhor do que eu. Prometa-me isso. O menino acenou com a cabeça e correu de volta para a escola. Johnny observou até ele desaparecer lá dentro. Depois voltou para o carro. Ele ficou sentado no banco do motorista por 10 minutos, com as mãos no volante, olhando para o nada. Então ligou para Vincent. Preciso que encontres alguém, disse ele. Alguém que possa dar às pessoas novas vidas. Vidas reais, não apenas documentos falsos. Desaparecimentos completos. Chefe, faz isso. Ele desligou e dirigiu de volta para a cidade, em direção ao seu império de sangue e obrigações, sabendo que salvar Sable Clark poderia significar perdê-la completamente. A cidade costeira chamava-se Seabrook. População de 8.400 habitantes, 3 horas a norte da cidade de Nova York, longe o suficiente para fazer diferença. Sable estava na varanda de um pequeno prédio de apartamentos, com as chaves na mão, tentando processar a impossibilidade da última hora. Johnny a tinha levado ele mesmo. Sem guardas, sem comitiva, apenas os dois num sedã comum. O apartamento ficava no 2º andar, com vista para um porto onde barcos de pesca balançavam ao sol da manhã. Um quarto, cozinha pequena, móveis que pareciam novos, mas não caros. Normal. Agressivamente, deliberadamente normal. O contrato de aluguel está em seu nome, disse Johnny, entregando-lhe uma pasta. Sarah Mitchell, essa é você agora. Certidão de nascimento, cartão de segurança social, carteira de motorista, todos legítimos. Não são documentos falsos, são reais, apenas redirecionados através de canais. Sable abriu a pasta com as mãos trêmulas. A foto da carta de condução era dela, tirada na mansão há 3 dias, sem que ela percebesse o motivo. A data de nascimento era diferente. A cidade natal era diferente, mas o rosto que a encarava era inegavelmente o dela. Há um emprego à sua espera, continuou Johnny. Uma pequena empresa de suprimentos médicos precisa de um gestor de inventário. Nada glamouroso, mas é um trabalho legítimo. O seu novo histórico mostra experiência administrativa, não médica, sem sinais de alerta. Por quê? A palavra saiu como um cavalo. Por quê? Por que tanto trabalho? Nova identidade, emprego, apartamento. Isso deve ter custado caro. Não, a voz de Johnny era firme. Não reduza isso a dinheiro. Você salvou o meu filho. Esta é a única maneira que conheço de lhe devolver o que tiramos. Sable olhou ao redor do apartamento. A luz do sol entrava pelas janelas. As paredes eram de cor creme, recém-pintadas. Havia uma cafeteira na bancada, pratos nos armários, toalhas na casa de banho. Alguém até tinha abastecido o frigorífico. Era tudo o que ela tinha perdido há 2 anos. Uma vida real. As outras famílias, disse ela, vão procurar-me. Sarah Mitchell não tem qualquer ligação com os Falcons. Não tem histórico no crime organizado de Nova York.
Ela não é ninguém. Johnny foi até a janela e olhou para o porto. Sable Clark vai desaparecer. Haverá rumores de que a transferimos, que ela morreu, que fugiu. Vamos contar histórias diferentes para famílias diferentes. Quando elas separarem a verdade da ficção, Sarah Mitchell será tão chata que ficará invisível. E se elas me encontrarem mesmo assim, não vão fazer nada. Ele se virou para ela. Mas se encontrarem, há um número naquela pasta. Contacto de emergência, uma chamada e nós tiramos-te de lá. Sem perguntas, sem obrigações. Sable sentou-se no sofá, com as pernas subitamente fracas. Não entendo. Podia simplesmente ter me feito desaparecer para sempre. Isso teria resolvido o teu problema também. Sim, Johnny admitiu. Teria resolvido. Então, por que isto? Ele ficou em silêncio por um longo momento. O meu filho fez-me uma pergunta ontem. Ele perguntou se eu poderia voltar antes de me tornar o que sou. Eu voltaria? O que você respondeu? A verdade é que eu voltaria. A expressão de Johnny era indecifrável. Não posso desfazer 30 anos. Não posso devolver as vidas que tirei ou consertar os danos que causei. Mas posso devolver a sua vida. Ou pelo menos uma versão dela. Sable sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Sem favores pedidos, sem favores pedidos, sem dívidas, sem dívidas. Ele tirou um envelope do casaco e colocou-o na mesa de café. 6 meses, renda paga, contas médicas liquidadas. Dinheiro suficiente numa conta bancária em teu nome para começares. Depois disso, estás por tua conta. Sarah Mitchell não tem nenhuma ligação com Johnny Falcone. E Johnny Falcone não tem nenhum direito sobre Sarah Mitchell. Era exatamente o que ela queria. Liberdade, invisibilidade, uma chance de ser ninguém novamente. Então, por que parecia que ela estava a perder algo? Passos soaram na escada externa. Sable ficou tensa, mas Johnny levantou a mão. Está tudo bem. A porta se abriu com um estrondo. Mattel entrou ofegante, ainda vestindo o uniforme escolar. Atrás dele, Marco esperava na porta, com um ar de desculpas. Ele insistiu. Marco disse a Johnny, eu precisava ver-te antes de ires embora. Mattel atravessou a sala até Sable, tirando algo da mochila. Fiz isto para ti. Era um desenho cuidadosamente colorido com marcadores. 2 figuras, uma mulher e um menino, rodeadas por estrelas rabiscadas na parte inferior, com uma caligrafia cuidadosa. Obrigado por seres corajosa. A voz de Mattel Sable embargou. O papá diz, vais para um lugar seguro onde podes ter uma vida normal. Os olhos do menino estavam vermelhos. Isso é bom. Tu mereces uma vida normal. Mas eu queria que soubesses que ele lutou por palavras, que o que tu fizeste sempre foi importante para mim. Sable puxou-o para um abraço cuidadoso, atenta às suas costas ainda em recuperação. Ele agarrou-se a ela como se ela fosse a última coisa sólida num mundo em mudança. Tu és um bom menino, sussurrou ela. Não deixes ninguém dizer o contrário. Vou voltar a ver-te. Ela queria mentir. Queria prometer visitas e telefonemas e todas as coisas normais. Mas essa não era a realidade deles. Não sei, disse ela honestamente. Mas vou pensar em ti e naquela massa horrível que me fizeste. Mateo riu entre lágrimas. Estava muito má. Era a pior e a melhor. Ela afastou-se com as mãos nos ombros dele. Vou aprender a nadar, disse ele de repente. Desta vez a sério, não apenas na nossa piscina. O papá prometeu. Devias visitar-nos um dia. Quando for seguro, poderíamos ir à praia. Sable forçou um sorriso entre lágrimas. Talvez um dia. Johnny tocou no ombro do filho. Hora de ir. Caminharam até a porta. Johnny parou, olhando para trás uma última vez. Obrigado, disse ele baixinho, por me lembrar o que é ser pai. Então eles se foram. Sable ficou em pé no seu novo apartamento, segurando um desenho infantil, ouvindo o som dos passos se afastando pela escada. Lá fora, gaivotas gritavam sobre o porto, um som normal em uma cidade normal para uma pessoa normal chamada Sarah Mitchell. Ela estava livre. Então por que doía tanto? As docas pareciam diferentes à luz do dia. Johnny estava onde tudo tinha começado 6 semanas antes. O local exato onde Sable Clark estava a despejar água da chuva de um balde quando o seu mundo colidiu com o dela. O trailer já não estava lá, removido pela prefeitura. Apenas um retângulo de relva morta permanecia, marcando onde alguém já havia vivido. Ele tinha vindo sozinho. Não, apenas ele e os fantasmas daquela noite.
O vento que vinha da água era frio, penetrando o seu casaco. A primavera em Nova York era imprevisível. Um dia quente, no outro frio. Ele puxou o colarinho para cima e olhou para o espaço vazio onde ficava o trailer dela. À procura de balas, de pedaços de metal que deveriam ter matado o seu filho. Em vez disso, eles destruíram algo em Johnny que ele não sabia que poderia ser destruído. O seu telefone vibrou. O nome de Vincent apareceu na tela. Fale. Johnny atendeu. Está feito. Os calabreses aceitaram os nossos termos. Estão a retirar-se completamente de Brooklyn. Vincent fez uma pausa. Eles também confirmaram o que suspeitávamos. Foram eles que contrataram o esquadrão de assassinos dos russos. Queriam iniciar uma guerra entre famílias enquanto se expandiam. E agora a liderança deles está a comandar o que restou da operação a partir de Miami. Nós possuímos o território deles, os contactos deles, tudo. Acabou, chefe. Vitória completa. Vitória. A palavra tinha gosto de cinza. Ótimo, Johnny disse. E as histórias? A mulher exatamente como você queria. Famílias diferentes receberam informações diferentes. Os russos acham que ela morreu no ataque. Os calabreses acham que a pagamos e ela deixou o país. Os Moreta ouviram dizer que ela entrou no programa de proteção a testemunhas. O tom de Vincent mudou. Ninguém mais está à procura dela. Sable Clark está oficialmente morta, o que significa que Sarah Mitchell pode viver. Mais uma coisa, Vincent continuou com cuidado. O conselho quer se reunir para discutir sobre Mattel. Eles estão preocupados com a situação da escola, a mudança, os custos de segurança. Eles acham que talvez seja hora de considerar arranjos alternativos. Arranjos alternativos. A voz de Johnny ficou fria. Fale claramente, Vincent. Eles querem sugerir um internato no exterior. Suíça ou Inglaterra? Um lugar onde ele ficaria completamente separado dos negócios. Sob proteção mais distante, Johnny fechou os olhos. Eles queriam fazer com Mattel o que sua esposa tinha feito. Retirá-lo completamente da equação. Mantê-lo seguro, apagando a sua ligação com a família. Um mês atrás, ele poderia ter considerado isso, poderia ter visto a vantagem estratégica. Agora, tudo o que ele conseguia ver era o rosto do seu filho no jardim da escola, perguntando se ele voltaria atrás e faria uma escolha diferente. Diga ao conselho que não. Johnny disse que Mattel fica comigo. Se eles têm preocupações, podem expressá-las diretamente. Chefe, não fui claro? Não, chefe. Vou transmitir a mensagem. Johnny desligou e guardou o telefone no bolso. Caminhou até a beira do cais, olhando para a água. O porto estendia-se em direção ao Atlântico, infinito e cinzento. Algures a 3 horas a norte, Sable Clark, Sarah Mitchell, provavelmente estava a instalar-se no seu novo apartamento, talvez a começar o seu novo emprego, talvez sentada num café sem olhar por cima do ombro, sem se perguntar se hoje era o dia em que alguém a reconheceria. Ele deu-lhe invisibilidade, a única coisa que ela mais queria. E isso não lhe custou nada. Nenhum dinheiro que importasse, nenhum território, nenhum poder, apenas a admissão de que algumas dívidas não podiam ser pagas com nada que o seu mundo valorizasse. Chefe, Johnny virou-se. Marco estava a uma distância respeitosa, parecendo desconfortável. Achei que talvez quisesse companhia, disse Marco. Este lugar é onde tudo mudou. É verdade. Fez a coisa certa com a mulher. Johnny considerou que o certo e o errado sempre tinham sido cálculos simples antes. Isso fortalecia a família? Eliminava ameaças? Mantinha o poder? Mas Sable Clark existia totalmente fora desses cálculos. Fiz a única coisa possível, disse ele finalmente. Marco aproximou-se, seguindo o olhar de Johnny através da água. Os homens estão a falar sobre o que aconteceu, sobre como você lidou com isso, e eles respeitam isso. Marco escolheu as palavras com cuidado. Eles acham que você mostrou verdadeira força. Recusar-se a deixá-la tornar-se uma vantagem, protegê-la sem torná-la uma de nós, depois deixá-la ir e mantê-la teria sido mais fácil. Isso requer coragem, chefe. Força. Johnny quase riu. Não parecia força. Parecia haver 30 anos de certeza desmoronarem-se. Estamos a fazer uma mudança, disse Johnny de repente. Nova regra com efeito imediato. Nenhuma criança será magoada para me atacar novamente. Nem a minha, nem a de ninguém.
Qualquer membro da equipa que quebrar esta regra responderá diretamente a mim. Marco ergueu as sobrancelhas. Chefe, isso vai amarrar as nossas mãos. Outras famílias usam crianças como pressão o tempo todo. Então seremos diferentes. Diferentes como? Johnny pensou em Sable Clark e a atirar-se para as balas sem hesitar. Na pergunta silenciosa de Mattel. Estavas com medo do momento na sala segura? Quando ele percebeu que o seu império foi construído fazendo com que todos ao seu redor pagassem pelas suas escolhas? Diferentes de uma forma que importa, disse ele baixinho. O vento aumentou, trazendo o cheiro de sal e diesel. Em algum lugar nas docas, a buzina de um navio soou baixa e triste, como um adeus. Johnny Falcone ficou onde uma mulher sem abrigo tinha vivido, onde ela ouviu uma criança gritar e decidiu que a sua vida valia mais do que a segurança dela. Ele pensou em sacrifício e dívida e na possibilidade de que algumas ações existissem além da transação. Obrigado, sussurrou ele ao vento, ao espaço vazio, a uma mulher que nunca o ouviria. Então, afastou-se da água, dos fantasmas, do homem que ele tinha sido antes. 4 balas mudaram tudo. Marco caiu e caminhou ao lado dele enquanto voltavam para o carro. Para onde, chefe? Johnny pensou no seu filho, provavelmente terminando o dever de casa no jardim da escola. Sobre uma mulher chamada Sarah Mitchell, a recomeçar numa cidade costeira. Sobre um império que continuaria com ou sem a sua certeza. Para casa, disse ele. O Mattel sai da escola daqui a 1 hora. Prometi que estaria lá. Afastaram-se das docas, deixando para trás apenas o vento, a água e a memória da noite em que um estranho lembrou a um chefe da máfia o que significava ser humano. Em Seabrook, 3 horas a norte, Sable Clark, agora Sarah Mitchell, estava à janela do seu apartamento, segurando um desenho infantil de estrelas, e permitiu-se acreditar, por um momento, na possibilidade da paz. O sol se punha sobre 2 mundos diferentes. Ambos mudaram para sempre. Ambos finalmente seguiram em frente. Fim.